Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Vamos falar sobre artes marciais, vamos falar sobre jiu-jitsu. E estamos aqui, Wagner e Ivan da Esparta Jiu-Jitsu. Sejam bem-vindos aqui ao Resenha, para a gente contar um pouquinho dessa história, né? Vocês que têm uma gama gigante aí de alunos também, né? E de projetos que vocês participam. Mas vamos contar um pouquinho. O Ivan foi aluno do Wagner. Isso, ele é meu formado, é meu faixa preta, né? Eu que formei ele, treinou comigo lá muitos anos, né? O jiu-jitsu tem uma formação mínima entre 7, 8, 10 anos, né? 7 no mínimo, assim, para ser um professor. E Wagner, e como que foi a tua história? Vamos começar do Wagner, então, porque aí já pula para a história do Ivan, né? Show, como é que começou essa sua história? O que te levou para o jiu-jitsu? Eu me matriculei, eu sempre tive um sonho de criança, de querer lutar e tal, mas na minha época, né, de criança, hoje eu tenho 45 anos, na minha época de criança, meus pais não tinham condição e não tinha academia para se matricular, né, onde nós morávamos lá. Então não tinha acesso. E eu sempre tinha aqueles coisas de Sr. Miyagi, do filme, sabe? Van Damme. Van Damme, Então, assim, aquilo era muito forte dentro de mim, só que não tinha. Então, eu adorava a sessão da tarde, eu assistia esses filmes. Então eu ficava fazendo capoeira de rua, que era o que tinha, na rua mesmo e tal. E quando eu fiquei maior, completei 18 anos, que eu comecei a trabalhar registrado, né? Eu me matriculei numa academia de musculação. E aí, no primeiro dia que eu fui na aula, num sábado, na academia de musculação, teve uma aula experimental de jiu-jitsu. E o professor me convidou. Aí eu fui. No mesmo dia eu já migrei a minha mensalidade pro jiu-jitsu. Aí daí em diante, dos 18 anos até hoje, eu tô envolvido com jiu-jitsu. Nossa, que 26 anos. Caramba, é tempo, hein? Uma vida, né? E você viu essa evolução do jiu-jitsu aqui no Brasil, literalmente, né? da época 98 lá, os pit boys, né, que brigavam nas baladas, nas ruas, era tudo muito mal visto. Hoje não, o jiu-jitsu está muito profissional, né? Então evoluiu muito. Eu lembro ali por volta de 94, por aí, no Rio de Janeiro você tinha as primeiras academias de jiu-jitsu, acho que um pouco antes até disso, lá da família Gracie. Isso. Aí, assim, isso virou uma febre no Rio, o jiu-jitsu, naquela época. Eu lembro que eu passei uma temporada lá, essa época, eu já era adolescente, né? 93... Imagina, eu já tinha passado a adolescência tá alguns entregando anos. Ô, meu filho, eu sou mais velha que você. Não vou nem falar nada. Mas eu lembro que começo dos anos 90, isso quando eu estive lá, e tinha essas academias. São Paulo ainda não tinha. Não tinha, verdade. Não tinha nada ainda de jiu-jitsu. Aí começou a surgir. E aí realmente veio essa questão dos, né? Brigava, não tinha uma coisa assim, não era muito bem visto. Não. E de repente, acho que mais dos anos 2000, em diante, pouco em diante, veio crescendo, foi disseminando essa cultura, as pessoas, não só acho que do jiu-jitsu, mas as artes marciais começou a ter uma visibilidade maior, e o jiu-jitsu veio nesse embalo, Eu né? comecei a dar aula na faixa azul 2º grau. Faixa azul 2º grau hoje não pode nem puxar um treino, porque naquela época era escasso professores. Então, assim, quem era faixa azul já era chamado de mestre, ó, o mestre aí. Então, assim, né, meio banalizado assim, mas já tinha um respeito, porque conseguiu chegar numa faixa azul, porque não tinha, né? Não tinha, E assim, da tua época ali, de que começou no jiu-jitsu, acho que são poucos, né? Que aí depois foram surgindo mais professores, foram se formando, mas assim, são poucos os professores que começaram lá atrás, né? Hoje em dia tem um pessoal bem novo que hoje tem muito acesso, hoje tem muita aula. Na minha escola tem mais de 20 aulas por semana de jiu-jitsu. Então, assim, hoje, se o aluno quiser, ele faz 4 aulas no mesmo dia. Né? Naquela época, não. Você fazia 4 aulas em um mês, praticamente, em uma semana, entendeu? E hoje eu tenho 4 aulas em um dia só. Então, o acesso está muito mais fácil hoje. Dá para a pessoa evoluir muito mais rápido. Tem o YouTube, tem as plataformas, tem os professores, entendeu? Então, tá muito mais fácil hoje aprender e desenvolver. E dali em diante, você começou a formar professores, né? Isso, aí eu tive uma história assim, fiquei 8 anos só na minha faixa marrom até a faixa preta, então eu tive um longo, né, coisas da família, de pessoal e tal, e só que eu sempre dei aula, desde 2002 eu dava aula,
Só que eu comecei a dar aula em projetos, dentro de igreja e tal. E eu fui criando o jiu-jitsu como uma missão, não como uma profissão. Né? Começou por esse lado, de missão e não de profissão. E nós, com esses anos, nós vimos muitos resultados. Pessoas, sabe, que a pessoa era drogado, saiu das drogas, a criança não tinha disciplina, começou o pai a falar, nossa, o que está acontecendo com meu filho, sabe, histórias de crianças que estavam sem a base da família e de repente encontrou e começou a se alinhar, e aquele cara que fazia coisas que não deveria, ele entrou para um caminho bom, e a gente conseguiu ver muitos resultados através do jiu-jitsu, né, e no final do treino a gente sempre traz uma reflexão, traz uma palavra ali no momento, né, oportuno, e isso causa um efeito muito poderoso no ser humano. Porque às vezes ele chega ali para lutar. Eu já recebi aluno, eu vou contar a história de um aluno aqui. Ele chegou no tatame para mim e falou assim, eu falei, e aí, meu, conheci desde criança o aluno, né, crescemos junto e tal, ele chegou no meu tatame lá, o que você está fazendo aqui? Não, então, eu tenho que afiar minhas ferramentas que eu preciso matar uma pessoa. Nossa! Aí eu olhei assim, sério? Eu sei o que o jiu-jitsu pode fazer com uma pessoa dessa. Então eu não falei assim, não, meu, aqui eu não posso te aceitar. Porque se vai matar uma pessoa, vai ser culpa minha, né? Diretamente. E esse rapaz é o Ivan. Sério, Ivan? E mudou assim, então, a tua Lá vida? no jiu-jitsu ele encontrou pessoas... Mas olha, vou te contar uma coisa, Wagner. Eu comentei isso aqui num podcast, inclusive, falando sobre artes marciais. A função do professor, do mestre, é tão importante na vida desse seu aluno, daquela pessoa que ele está formando, porque eu acho assim, eu sou um pouco contra aquela coisa da arte marcial, vou dar aula por dar aula. Se você não tiver uma estrutura, e eu te digo mais, é uma estrutura pessoal, emocional, sabe, de didática, para poder lidar com as pessoas, porque você pode criar alguém que vai ser um exemplo, e que vai transformar vidas dos outros, ou você pode criar um monstro. Com certeza. Dependendo do mestre. Se essa pessoa, né? Se essa pessoa chega, de repente, num outro lugar qualquer, e ela é recebida de uma outra forma, e ela é incentivada àquela coisa, às vezes maquiado de defesa, mas a ter um comportamento mais agressivo, você cria um monstro. É verdade. Então, isso eu acho a importância do professor, do mestre de arte marcial é tamanha que ela vai muito além do simplesmente passar aquela metodologia, a técnica. É porque lá dentro do tatame você consegue formar o caráter da pessoa, né? Formar um cidadão de fato, né? Porque lá dentro tem a disciplina, lá dentro tem regra, lá dentro tem, se você fizer algo errado você vai pagar por aquilo, você vai ser punido por aquilo de uma forma hoje mais tranquila, mas vai ser para colocar, né, aquele equilíbrio na pessoa. Então assim, ela vai, antes de entrar lá no dojo, no tatame, ela vai ter que pedir permissão pro professor, cumprimentar o tatame, cumprimentar por hierarquia, por ordem de faixa. Então tudo isso vai criando uma disciplina e um respeito dentro da pessoa automático, assim, sem peso, sabe, sem aquela coisa carrasca igual antigamente nós tínhamos. Então hoje é uma coisa mais leve e a gente consegue implantar isso dentro do tatame e transformar essa pessoa, sabe? E essa pessoa que já tem um coração bom, que já gosta, ela vai ficar ainda 100 vezes melhor como ser humano, sabe? E nós... E você, Ivan? E como que foi, então? Aí, beleza, encontrou seu mestre, seu professor, e mergulhou no jiu-jitsu, fez isso da tua... seu propósito de vida. Eu tive um problema particular, né? E eu tive que mudar de bairro, e eu mudei do lado da academia do mestre. E eu conheci ele desde menino lá. E aí eu falei, eu preciso fazer uma arte marcial, né? Porque senão eu vou morrer. E aí eu procurei ele e falei minha verdade, porque eu conhecia ele, né? E hoje eu falo para meus alunos, eu falei, se chegar aqui, você se tornar professor, chegar uma pessoa e falar assim, eu quero fazer jiu-jitsu que eu quero matar uma pessoa, você aceitaria na sua academia, sim ou não? A pessoa, eu não aceitaria, então não estaria aqui, porque essa pessoa sou eu. E eu agradeço a ele, eu sou leal a ele por tudo que ele fez. E aí ele falou, vem amanhã que vai ter um kimono aí pra você, uma faixa, e quem morreu foi eu. Com meus pensamentos, né? E o jiu-jitsu me ajudou, porque esse rapaz lá na frente, lá eu tive um problema, ele veio para me matar com a faca, eu tomei a faca, e aí as coisas veio acontecendo, e eu consegui resolver depois, né? E graças a Deus hoje eu tenho meus alunos, tenho uma experiência de vida,
trabalho em vários projetos sociais, né? Hoje, depois que for pro ar aqui, tá todo mundo querendo assistir, né? Tá todo Falou, mundo querendo meu professor, meu mestre, meus professores. Então as pessoas olham pra gente e vê a verdade, porque a gente fala a verdade, né? Eu não tenho nada a esconder. Só tenho a agradecer a presença de vocês aqui, a tua história, Wagner, a história do Ivan, e o Ivan sendo um exemplo também de como isso dá certo, e hoje ele está passando isso para outras pessoas também, são outras unidades que vocês têm, mas a tua unidade também, quero muito conhecer, e agradecer demais a presença, né, todo o que vocês falaram aqui, o Resenha só fica feliz com isso. Nós que agradecemos, estamos felizes por estar aqui. Obrigado Gente, pelo convite. isso aí, obrigada a todos. Clica aí no nosso canal, siga, compartilha, clica no sininho para todas as notificações, curte, dá um like, tem todo esse protocolo aí, né? Todo. Segue a gente lá também pelos portais, lá pelo portal R011, pelo Guia 011, lá também pelos canais da Lex Studio e pelo Esparta Jiu-Jitsu também. Isso aí. Divulgar lá nas redes sociais. Isso aí, hein? gente. Os. Até a Gratidão. próxima. Os. Tchau, tchau. Os.